Então, todos nós passamos por dificuldades e encontramos muitos obstáculos pelo caminho. Mas esses obstáculos eles costumam aparecer com mais frequência em algumas situações em especial. E o objetivo da resistência é fazer com que nós nos afastemos, ou nós nos distraiamos, ou nós desistamos de buscarmos essas mudanças para melhor. Então, quanto mais medo nós tivermos quando nós queremos realizar algo, mais nós vamos potencializar a força da resistência, mais nós vamos potencializar os obstáculos, mais nós vamos aumentar os problemas. Então, quando nós autodramatizamos a situação, nós demoramos mais tempo para retomar o nosso caminho de volta. Por que alguns sofrimentos emocionais parecem ficar cada vez mais difíceis de resolver? E qual a relação entre esses sofrimentos emocionais e a dramatização? E como lidar com essa situação? Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar várias ideias, pesquisas, experiências, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você, e você possa colocar em prática no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Boa noite para você que está chegando agora, que está me conhecendo agora. Boa noite para você que já me acompanha nos meus vídeos, já me acompanha nas minhas lives. Então, gratidão a vocês. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é a dramatização interior e os nossos sofrimentos emocionais. Kleber escreve aqui, boa noite Hugo e a todos. Boa noite Kleber, muito bacana. Silvia Ishima também disse, boa noite Hugo e a todos, gratidão. Boa noite Yudi, gratidão a você também. A Debbie Cristina Pax escreveu aqui, boa noite meu amigo Hugo, boa live e boa semana para você e para todos que estão acompanhando você. Boa noite Debbie, muito obrigado. E boa semana para você, boa semana para todos, né? Isso mesmo, muito obrigado. E minha mãe escreveu aqui, boa noite Hugo e a todos e a todas, paz e bem a todos. Boa noite mãe, obrigado também por estar aqui. Para a live de hoje eu peguei algumas ideias de um livro escrito por Steven Pressfield. Ele escreveu o livro A Guerra da Arte. Eu não encontrei a versão em português da Guerra da Arte, mas ele foi reeditado e foi publicado com um outro nome. E o nome do livro é Como Superar Seus Limites Internos, do autor Steven Pressfield. Interessante que tem aqui o prefácio feito pela Lúcia Helena Galvão. Ela é professora de filosofia na entidade chamada Nova Acrópole. Também recomendo a você. Muito bacana as palestras, as aulas que ela dá através da Nova Acrópole também. Então, eu peguei algumas ideias desse livro aqui. Como superar seus limites internos, que na realidade é uma versão do livro A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Então, todos nós passamos por dificuldades e encontramos muitos obstáculos pelo caminho. Mas esses obstáculos eles costumam aparecer com mais frequência em algumas situações em especial. Quando nós, por exemplo, estamos buscando por um crescimento espiritual, ou quando nós queremos mudar algum mau hábito, ou nós queremos sair de algum vício, sempre aparece algum obstáculo adicional. Ou, por exemplo, quando nós queremos estudar algo, quando nós queremos nos instruir, nos educar, também são situações em que os obstáculos aparecem de uma maneira especial, tentando bloquear o nosso caminho. E tem também as situações onde nós queremos mudar a nossa forma de pensar. E aí também, nessa situação, também aparecem os obstáculos. Ou seja, quando nós queremos realizar uma mudança para melhor, aparecem
as resistências. Resistência é o termo definido por Steven Pressfield no livro A Guerra da Arte, ou no livro Como Superar Seus Limites Internos, que é uma tradução do livro A Guerra da Arte, Steven Pressfield. Então, o interessante de tudo isso é que quando nós queremos estar no mesmo lugar, ou queremos fazer algo que não é benéfico, que não é saudável, as resistências não costumam aparecer. Eles dão caminho livre para nós. Então, a dramatização interior, ou a autodramatização, é uma forma de como a resistência se manifesta para que nós permaneçamos no mesmo lugar. E a dramatização interior ocorre quando nós exageramos os aspectos negativos de uma situação. Ou seja, a dramatização interior ocorre quando nós estamos ampliando uma experiência dolorosa. Às vezes nós queremos valorizar essa experiência que está trazendo dor para nós. E o objetivo da resistência é fazer com que nós nos afastemos, ou nós nos distraiamos, ou nós desistamos de buscarmos essas mudanças para melhor. Então, apesar de nós acharmos que os obstáculos vêm de fora, na realidade, eles vêm de dentro de nós. São as nossas crenças limitantes, são as nossas limitações interiores que nós mesmos cultivamos. São os nossos inimigos interiores, que vão sempre estar querendo mentir para nós, ou vão estar querendo nos trair, ou vão estar querendo nos autossabotar. São momentos em que ficamos autodramatizando uma situação, nos colocando em uma posição de vitimização. E os obstáculos que vêm de fora também, na realidade, são aliados dos nossos obstáculos interiores. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu várias vezes comigo. Na escola, por exemplo, quando eu não estudava uma determinada parte da matéria, eu ficava pensando assim: tomara que não caia esse assunto na prova. E é lógico que caía, né? Então, isso são os nossos obstáculos exteriores, que são aliados dos nossos obstáculos interiores. Então, quanto maior for o trabalho que nós queremos empreender para nos tornar pessoas melhores, ou para ajudar a construir um mundo melhor, mais resistência nós vamos encontrar pelo caminho. Por isso, quando aparecem grandes obstáculos, nós devemos procurar dividir esses grandes obstáculos em dificuldades menores, em obstáculos menores, para que nós possamos dar conta. Então, um exemplo desse é de uma viagem que eu fiz há muito tempo atrás, na minha juventude. Em uma das vezes que eu estava de férias, eu programei uma viagem de carro, sozinho, de São Paulo até a cidade de Conceição da Barra, no Espírito Santo. Naquela época não tinha celular, não tinha Google Maps, não tinha Waze, portanto faz muito tempo. Então eu combinei de me encontrar com alguns amigos nessa cidade de Conceição da Barra, e a cidade de Conceição da Barra fica bem na divisa do Espírito Santo com a Bahia. E a ideia seria seguir rumo à Bahia, rumo a Porto Seguro, que era o destino final. Então o que eu tinha naquela época era um mapa rodoviário que vinha junto com o guia 4 rodas. Se eu apenas olhasse todo o trajeto de São Paulo até Conceição da Barra, seria um grande obstáculo, mais difícil de superar também. Então eu dividi essa viagem em trechos menores, memorizando os nomes das cidades que eu deveria colocar como o próximo destino. E assim, a cada trecho percorrido, eu buscava pelo trecho seguinte, e assim eu ia completando a viagem. Eu fiz a primeira parte da viagem percorrendo aproximadamente 850 a 900 quilômetros, que eu levei 12 horas para fazer esse trecho. Saí às 6 da manhã de São Paulo e cheguei às 18 horas na cidade de Piúma, em Espírito Santo também, que foi uma sugestão de um dos amigos.
e deu essa sugestão de parar nessa cidade, que era uma cidade bastante tranquila, que teria infraestrutura para poder acampar, fazer esse tipo de coisa. Na manhã seguinte, eu segui da cidade de Piúma, também fica no Espírito Santo, né? Parti de Piúma e percorri aproximadamente 350 quilômetros até chegar na cidade de Conceição da Barra. Assim que eu cheguei na cidade de Conceição da Barra, eu consegui localizar facilmente o camping onde os meus amigos estavam hospedados. Mas eles não estavam lá quando eu cheguei. Porque naquela época eu fazia viagem de carro, mas utilizando locais reservados para poder acampar. Porque tinha infraestrutura para banho, locais para lavar roupa, tinha segurança também. Então, chegando nesse camping, em Conceição da Barra, eu perguntei para o dono do camping se ele sabia onde estavam os meus amigos. E ele disse que provavelmente eles tinham saído para almoçar e ele me indicou um possível restaurante onde eles podiam estar. E aí eu fui caminhando até lá e encontrei os meus amigos lá. É claro que durante essa viagem apareceram vários perrengues, como por exemplo, depois que eu saí de São Paulo, peguei a estrada, eu percebi que o volante do carro trepidava muito. Aí eu percebi que eu precisava balancear as rodas. E assim eu parei na cidade de São José dos Campos para fazer esse balanceamento. E também tive problemas com o carburador, que tinha algumas peças soltas. E isso porque eu tinha feito a revisão do carro antes de sair. Teve também chuva que causou alagamento onde a barraca estava armada. E eu tive que dormir no carro essa noite. Então teve dias também que eu passei com crises de diarreia. Então teve vários perrengues pelo caminho. Mas o importante é que a cada perrengue não adiantava ficar desesperado, e sim buscar uma solução de cada vez. Ou seja, durante a nossa jornada de vida, nós também vamos encontrar perrengues pelo caminho, vamos encontrar obstáculos pelo caminho, mas nós devemos lidar da mesma forma, cuidando de um caso de cada vez e sem desespero. Então, com tudo isso, quando nós temos um grande problema para ser resolvido, é importante nós aprendermos a dividir esse grande problema em problemas menores, pois assim eles ficam mais fáceis de serem resolvidos. E para podermos fazer essa divisão do problema grande em problemas menores, nós precisamos usar o nosso raciocínio, a nossa criatividade, e não nos deixar levar apenas pelas emoções. Porque quando nós nos deixamos levar apenas pelas emoções, não conseguimos raciocinar em busca das soluções. Então esse é um exercício que nós devemos praticar todos os dias. E quanto mais nós praticamos, melhores nós nos tornamos. E assim nós desenvolvemos mais resiliência para lidarmos cada vez melhor com os nossos sofrimentos emocionais. Antônia Marta escreveu: essa palavra sua aconteceu comigo essa semana que passou. Aconteceu vários problemas de uma vez só. Olha só que interessante, né? Então muitas vezes um problema não vem sozinho, ela vem acompanhado de outros. Porque quando nós recebemos um problema, se nós sintonizamos negativamente com aquele problema, nós atraímos mais problemas, aí vem todos de uma vez só, né? Então assim é importante nós não entrarmos em desespero e procurarmos resolver um problema de cada vez. E eu espero que você tenha conseguido resolver esses problemas ou esteja conseguindo resolver esses problemas também, Antônia Marta. Mas muito obrigado pela sua contribuição, por você compartilhar sua experiência aqui comigo, compartilhar sua experiência conosco. Muito obrigado, Antônia Marta. Ângela Farias escreve aqui: boa noite, amigo Hugo. Saúde e paz para você. É um exemplo para nós. Um abraço. Boa noite, minha amiga Ângela. Muito obrigado, Ângela. Também um abraço a você. Um abraço a todos que estão assistindo também aqui a live, assistindo ao vídeo. Bacana. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. E saúde e paz para todos vocês. Então fiquem à vontade para comentar também ou para fazer perguntas, ok? Eu vou acompanhando aqui pelo chat, no YouTube, Facebook e no Instagram. Então, quanto mais medo
nós tivermos, quando nós queremos realizar algo, mais nós vamos potencializar a força da resistência, mais nós vamos potencializar os obstáculos, mais nós vamos aumentar os problemas. Nessas situações em que nós estamos sentindo medo, não adianta nós ficarmos parados, apenas autodramatizando a situação. Uma forma de nós lidarmos com o medo é nós buscarmos por conhecimentos úteis, buscarmos por soluções, ao invés de ficarmos apenas focados no problema. A partir do momento em que nós adquirimos conhecimentos úteis ou buscamos por soluções sobre aquilo que nós vamos ou sobre aquilo que nós pretendemos realizar, o medo se transforma em respeito, o que facilita a forma de nós podermos lidar com ela, pois nós passamos a ter conhecimento sobre aquele tema que nos amedrontava tanto. Eu já contei também em um outro vídeo da primeira vez que eu entrei em uma sala de aula, eu estava substituindo um professor que havia faltado. Foi a primeira vez que eu entrei na sala de aula. A sala de aula tinha 61 alunos de um curso técnico de eletrônica. Eu entrei na sala de aula, fui apresentado por um dos professores e assim que ele saiu, comecei a perceber que eu tremia desde a cabeça até a ponta dos pés. É claro que a minha fisionomia não transpassava isso, mas eu tremia da cabeça até os pés. Então a emoção era muito forte nesse momento. Aí eu tive que fazer o controle da emoção através da razão. Então assim, eu passei um exercício para eles poderem resolver. E para vocês terem ideia, como a emoção estava muito forte, eu não sabia como resolver aquele problema que eu tinha passado. Era um cálculo matemático que eu havia passado. Assim que eu passei o exercício para eles, eu saí da sala de aula um pouco, fui ver um amigo meu, o outro professor. Ele perguntou se estava tudo bem, eu falei que estava tudo bem. Aí voltando para a minha sala, olhando pela janela, eu via os alunos tentando resolver o problema que eu tinha passado. Mas aí, como que eu poderia resolver aquela situação? Se tinha dado um branco em mim, eu não sabia resolver aquele exercício que eu tinha passado. Naquela época eu carregava uma calculadora na cintura. Eu tirei a calculadora, fiz os cálculos e assim eu sabia qual era o resultado. Depois que passou um tempo, os alunos conseguiram terminar o exercício, aí nós começamos a resolver junto aquele problema. E assim eu fui me acalmando, fui serenando e aí consegui conduzir a aula, dando as demais partes da matéria também. Então, só para vocês terem uma ideia, foi o momento em que a emoção tomou conta de mim. Eu tive um sequestro emocional. E para sair do sequestro emocional, eu tive que acionar a razão. Tive que sair daquela situação em que eu estava, sair da situação para poder ver aquela situação de fora. Porque se eu continuasse no meio daquela situação, eu continuaria sequestrado emocionalmente e seria difícil eu conseguir achar a solução. Então, por isso que sempre que nós tivermos oportunidade de aprender algo, nós devemos aproveitar essas oportunidades antes que o sofrimento apareça. Pois quando ela aparecer, nós já temos o conhecimento e nós vamos sofrer menos. E por isso tem os ensinamentos das pessoas que já percorreram o caminho, passaram pelas dificuldades, superaram essas dificuldades e compartilharam esses conhecimentos para que nós não soframos tanto quanto essas pessoas sofreram. Mas muitas vezes, ou muitas das vezes, nós buscamos pelo aprendizado somente no meio do sofrimento. E se nós entrarmos em desespero, pode prejudicar o tempo do aprendizado e aumentar a duração do sofrimento emocional também. E a Maria Lígia Monteiro Pereira escreve aqui: acreditar e enfrentar o nosso lado sombra, autoconfiança nos momentos de transtornos de saúde. Professor, suas palavras estão me fortalecendo. Olha, muito obrigado, Maria Lígia. Isso mesmo.
Cada vez mais buscarmos compreender melhor as nossas sombras. Quanto mais nós compreendemos as nossas sombras, mais nós conseguimos lidar com as situações que vêm de fora. Porque são as nossas sombras que atraem as coisas que vêm de fora também, justamente para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Obrigado pelo seu comentário aqui. As minhas palavras, o conteúdo da live, o conteúdo do vídeo está te ajudando, está te fortalecendo, né? Muito obrigado, Maria Lígia. Que bacana. Eliana Ramos escreveu: muito bons os seus exemplos. Quando passamos pelo problema, é muito mais fácil ajudar os outros, porque sentimos na pele. Gratidão. Isso mesmo, Eliana. Muito obrigado por esse comentário que você colocou aqui. É isso mesmo. Cada vez que nós passamos por uma dificuldade, nós conseguimos superar essa dificuldade, fica mais fácil nós ensinarmos as outras pessoas a não passarem pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Ou quando elas tiverem essa dificuldade, vão ter menos sofrimentos para poderem superar. Isso mesmo. Muito bacana o comentário, Eliana. Gratidão a você também. As maiores dificuldades ou a resistência, segundo Steven Pressfield, elas aparecem quando nós estamos próximos de conseguirmos atingir o nosso objetivo. Então, nesse livro Como Superar Seus Limites Internos, que é uma tradução do livro A Guerra da Arte, é um livro bastante interessante para leitura, para estudo, né? Ele traz um caso da Odisseia. Não sei se vocês já ouviram falar da Ilíada e também da Odisseia, escrita por Homero. Tem aqui a Ilíada e a Odisseia, escrita por Homero. Então são 2 livros, né? Então ele conta aqui nesse livro que a Odisseia narra a história de Odisseu. Só que o Odisseu era o nome grego. Quando foi traduzido para o latim, mudou de Odisseu para Ulisses. Então, o Odisseu, depois de passar 10 anos na guerra de Troia, ele leva mais 7 anos para retornar para casa, passando por muitas aventuras, por todo esse caminho. Porque ele demorou tanto tempo para voltar para casa. É que quando Odisseu estava voltando para casa, para o destino dele, que era a cidade de Ítaca, teve um momento que já era possível de ser visualizada aquela cidade. E nesse momento em que até mesmo os marinheiros conseguiam ver as fumaças saindo das chaminés das casas. Então, Odisseu se sentiu tranquilo e foi tirar uma soneca. Só que os marinheiros de Odisseu roubaram o saco de couro de Odisseu, ou Ulisses. Eles achavam que tinha ouro lá dentro. Então, segundo narra a história, dentro do saco continha ventos contrários que o rei Éolo havia acondicionado e entregado para Odisseu. Então, quando os marinheiros rasgaram o saco, os ventos escaparam e os barcos que estavam a uma légua, eu fui pesquisar qual é a distância, uma légua dá aproximadamente 5 quilômetros, 4,8 quilômetros de distância. Então eles estavam a uma légua de chegar no destino, de chegar em terra firme. Só que quando os marinheiros abriram o saco, esses ventos contrários escaparam e eles foram sendo empurrados de volta por todo o trajeto pelo qual eles haviam percorrido, fazendo passar por novas provações e novos sofrimentos. Então, quando nós estamos próximos da nossa linha de chegada, se nós nos distrairmos ou se nós desistirmos, podem aparecer novos obstáculos, dificultando ainda mais nossa chegada no destino. Eu fiz uma pesquisa também na internet que eu lembro de uma corrida há muito tempo atrás também, uma corrida de Fórmula 1, em que o Nigel Mansell havia acabado de entrar na última de um total de 69 voltas da corrida. Então ele já estava na 69ª volta. Poucos minutos antes, o Mansell tinha completado a volta mais rápida da corrida toda, a 65ª
15ª volta, lá do circuito de Montreal, no Canadá. Então foi um grande prêmio que aconteceu no Canadá em 1991. Então, quando Nigel Mansell começou a última volta, ele relaxa um pouco, começa a comemorar, começa a acenar para a multidão e começa a reduzir a velocidade. Então, nesse momento de distração, ele contorna uma curva devagar demais e o giro do motor fica tão baixo que não consegue alimentar o alternador. E o carro dele simplesmente apaga e ele não consegue fazer o carro ligar novamente. Com isso, o Nelson Piquet ultrapassa e cruza a linha de chegada, conquistando o primeiro lugar no pódio. Nigel Mansell termina a corrida em 6º lugar. Então, esse exemplo é um caso em que Mansell não tinha terminado a corrida, mas ele estava contando a vitória antes de cruzar a linha de chegada. Ou seja, ele não tinha terminado ainda toda a trajetória e ele estava comemorando antes, começou a acenar para o público, como se ele já tivesse ganhado. Eu assisti também outros vídeos bastante similares a esse, no futebol, por exemplo, quando um goleiro comemora cedo demais. Eu vi um caso onde o jogador bate um pênalti, a bola bate na trave e sobe. E nesse momento, o goleiro começa a comemorar. Só que quando a bola cai, ela vai pingando para dentro do gol, por trás do goleiro que tinha comemorado também antes da hora. Vi a mesma coisa também no vôlei, no voleibol, no ciclismo, em corridas, até mesmo em pescaria. Por isso que dizem que tem história de pescador, porque o peixe mais grande, ou o maior peixe, é sempre aquele que escapou. Que às vezes o pescador está pescando um peixe, é o maior de todos e justamente aquele que escapa. Ele comemora antes de pegar esse peixe. E também tem quantos acidentes de carro também acontecem quando as pessoas estão retornando de uma viagem, ou estão quase chegando em casa, ou quase chegando no destino. Então muitas vezes acontece o caso de nós relaxarmos, e quando nós relaxamos antes da hora, pode acontecer um obstáculo adicional. Então eu já tive, por exemplo, casos semelhantes, onde eu estava finalizando a preparação de alguma aula, ou finalizando a preparação de alguma palestra, ou mesmo de conteúdo de lives, onde eu relaxei um pouco, e assim que eu relaxei, porque eu já estava quase no final, apareceram outros obstáculos no meio do caminho, que eu tive que resolver antes de conseguir terminar de preparar a aula, ou a palestra, ou o conteúdo da live. Só que se eu ficasse autodramatizando nessas situações, eu ficaria paralisado, reclamando, me queixando, me colocando na posição de vitimismo e não conseguiria terminar o que já estava quase no final. Então, quando nós autodramatizamos a situação, nós demoramos mais tempo para retomar o nosso caminho de volta. Então, no livro A Guerra da Arte, ou no livro Como Superar Seus Limites Internos, Steven Pressfield, ele diz assim para nós não abrirmos o saco dos ventos. Ou seja, nós não devemos relaxar ou nós não devemos desistir quando nós estamos quase chegando no nosso objetivo. Então, quando os nossos sofrimentos se tornam muito intensos e já estamos até cansados de tanto sofrimento, nós podemos parar para descansar um pouco. Mas nós não devemos ficar dramatizando a situação e nós não devemos também desistir. Porque quando os sofrimentos se tornam mais intensos, são sinais que a vida está nos mostrando que esses sofrimentos estão no final do ciclo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos desapegar do sofrimento, precisamos nos desapegar do ciclo em que nós estamos. É como uma corrida de bastão. Quando nós estamos participando de uma corrida de bastão, o nosso parceiro que vem atrás, ele precisa entregar o bastão para nós precisamos pegar o bastão, só que também ele precisa
soltar o bastão, para que nós possamos continuar a corrida. Porque se ele continuar segurando o bastão, nós não vamos conseguir dar continuidade na corrida. E da mesma forma, quando nós corremos e chegamos no nosso próximo parceiro do time para entregar o bastão para ele, nós precisamos soltar o bastão para que o ciclo possa continuar fluindo. Então, caso uma das pessoas do time não se liberte do bastão ou não libere o bastão, não é possível prosseguir com a corrida e não é possível deixar o novo ciclo iniciar. Por isso é importante o desapego do ciclo que nós estamos vivendo e também nos liberar da autodramatização, porque senão nós vamos ficar apegados no ciclo e também no sofrimento emocional. E um ponto interessante é que a própria natureza nos dá esse exemplo. Quando a escuridão da noite está terminando e o sol vai começar a raiar, trazendo o amanhecer, esse ponto é o ponto que costuma ser o momento mais frio do dia. Eu já fiz uma pesquisa também no Instituto de Geociências da Unicamp, e eles fizeram esse estudo. E através desse estudo, puderam identificar que justamente aquele horário que está amanhecendo, entre 5 e 6 da manhã, em que o sol está começando a nascer, é o horário mais frio do dia. Então significa que a escuridão está indo e está entrando a claridade, está entrando o amanhecer. Então o momento mais frio do dia é quando está saindo da escuridão, ou seja, fechando um ciclo para começar um novo ciclo. Por isso que eu comentei agora há pouco, que quando nós estamos com sofrimentos muito intensos, é importante nós aprendermos a desapegar, porque a vida está nos mostrando que aquele sofrimento intenso, ele já é o final do ciclo de sofrimento. Mas é importante nós termos esse desapego, buscarmos o aprendizado e deixar o ciclo fluir. E assim nós vamos nos libertando dos nossos sofrimentos emocionais também. A Joana Dark Rebelo Monteiro escreveu aqui: eu me sinto bem-vinda só com suas palavras positivas, ou nos ajuda a sair do auge da tristeza, de vazio. Você com suas palavras de ensinamentos para resolver nossos problemas emocionais de perda. Obrigada. Muito obrigada pelo seu comentário, Joana Dark Rebelo. Muito obrigado por esse comentário, por compartilhar sua experiência aqui conosco. Que bacana que o conteúdo do vídeo está conseguindo te ajudar. Muito obrigado por esse comentário. Então, às vezes, nós não conseguimos estar em um ambiente de paz. E nessas situações nós sabemos que, se não conseguimos mudar o ambiente à nossa volta, não adianta nós nos colocarmos em uma posição de vitimismo, nós ficarmos dramatizando a situação. Devemos sim buscar a paz e buscar também a serenidade dentro de nós. Nós sabemos que todos nós temos limitações interiores, mas também cada um de nós tem as nossas potencialidades interiores. Então, através da forma como nós sentimos e percebemos o ambiente exterior e o nosso ambiente interior, nós podemos começar a controlar nós mesmos, buscando a realização do bem, cada vez que nós estivermos em um ambiente que não está nos trazendo paz. Porque se diante do ambiente exterior turbulento nós ficarmos sintonizados com pensamentos voltados para o mal, pensamentos negativos, nós não vamos conseguir harmonia interior. Nós não conseguimos pensar também no bem e no mal no mesmo instante, mas nós podemos escolher o que nós queremos pensar, se é no bem ou se é no mal. E à medida em que nós vamos conseguindo controlar os nossos impulsos inferiores, além de nós conseguirmos serenar as nossas mentes, nós servimos de exemplo para as pessoas que estão à nossa volta também. E para nós conseguirmos serenar as nossas mentes, nós precisamos aprender a educar o que nós vemos, aprender a educar o que nós ouvimos.
Significa nós aprendemos a educar os nossos gostos por uma coisa ou por outra, e também educar os nossos instintos inferiores mais animais, como a raiva, como a agressividade. E um ponto importante que vale a pena destacar é que geralmente o que nós vemos e o que nós sentimos estão sintonizados de acordo com as nossas próprias tendências, estão de acordo com os nossos conteúdos interiores e às vezes não refletem exatamente o que está acontecendo exteriormente. Às vezes as nossas crenças limitantes distorcem a realidade, e aí nós vemos o que nós queremos ver e ouvimos o que nós queremos ouvir. E às vezes não é o que a realidade está nos mostrando. Ou seja, nós interpretamos os cenários da nossa vida de uma forma bem distante da forma como elas foram transmitidas para nós. E fazemos essas interpretações de acordo com as nossas próprias perturbações interiores. Assim, nós vamos interpretar o ambiente à nossa volta de acordo com a luz ou de acordo com as sombras que estiverem presentes no nosso interior. E as nossas sombras podem ser exteriorizadas pela forma como nós olhamos as coisas, pela forma como nós olhamos as pessoas. Por exemplo, pode ser através de um olhar de maldade, um olhar de ciúme, aquele olhar querendo ferir alguém, um olhar de desespero, de desconfiança, um olhar de perturbação ou um olhar de irritação, um olhar de indiferença e assim por diante. Dessa forma, nós vamos estar exteriorizando através do nosso olhar as sombras que nós temos dentro de nós. Mas também nós podemos exteriorizar a nossa luz, procurando ajudar quando nós estamos procurando aprender com alguma dificuldade, quando nós estamos procurando perdoar. E dessa forma, a compreensão vai se engrandecendo dentro de nós, fortalecendo a nossa luz interior, e vamos assim diluindo os nossos sofrimentos emocionais. Então, nós podemos educar a nossa visão e podemos educar a nossa audição da forma como nós podemos educar a forma como nós falamos, a forma como nós agimos, sem precisarmos dramatizar a situação. Então, se nós estivermos visitando o lar de alguém, não precisamos fazer drama sobre algo que esteja desarranjado no ambiente, sobre algo que não esteja de acordo no lar. E sim buscar aprender e agradecer pelo acolhimento, agradecer pela atenção que o anfitrião ou a anfitriã está nos dando, pela família que está nos acolhendo, está nos recebendo naquele lar. Então nós podemos agradecer, sentir gratidão por esse acolhimento. Nós também podemos procurar nos silenciar ao invés de fazer piadas inconvenientes referente às coisas que aconteceram ou referente a pessoas, pois vamos estar evidenciando de uma forma mais exagerada aquela situação, ou seja, nós vamos estar dramatizando uma situação e desequilibrando também as boas energias. Então nós devemos ver as coisas com mais bondade, com mais compaixão e ouvir com mais lógica e mais raciocínio. Pois em qualquer situação nós podemos ver, nós podemos ouvir para compreender melhor a situação e principalmente para poder ajudar. Dessa forma, as boas energias começam a fazer parte da nossa vida e atraem também mais boas energias, que nos ajudam a encontrarmos as soluções para os nossos sofrimentos emocionais. Então assim eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional.
Então escreva um comentário caso você ainda não tenha inscrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou mais a atenção, se teve algo que fez sentido para você. E também para eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu preciso fazer algum ajuste. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam assistir. E também para que as plataformas YouTube, Facebook e Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudem a compartilhar o conteúdo com mais pessoas. Você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. E você que está assistindo o vídeo aqui no Facebook, também pode ativar o sininho para você ficar sabendo cada vez que eu entrar ao vivo aqui no Facebook. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um conteúdo diferente. Espero te ver em todas essas lives. E vale lembrar também que todos os dias às 7 horas da manhã, nós publicamos um vídeo bem curtinho no Facebook e também no YouTube, com reflexões para que nós possamos utilizar durante o dia, durante a semana, durante a vida. Então, de novo, muito obrigado por você me acompanhar até o finalzinho aqui do vídeo, até o finalzinho aqui da live. Gratidão a todos vocês. Ana Elza escreveu aqui, muito interessante. Olha, muito obrigado, Ana. A Sueli Poli escreveu aqui, gratidão. Gratidão a você, Sueli. Bacana. E minha mãe aqui escreveu, excelente conteúdo de aprendizado, Hugo. Parabéns. Que a semana venha cheia de paz e luz para você e a todos. Gratidão a todos e boa noite. Olha, muito obrigado, mãe. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho. E que a semana venha cheia de luz, cheia de paz para todos, né, mãe? Obrigado, mãe. Então, gratidão pela mãe estar aqui também me acompanhando. Gratidão a todos e a todas por estarem aqui me acompanhando. O Kleber Klein escreve aqui, seus conteúdos sempre ajudam. Parabéns e gratidão. Olha, muito obrigado, Kleber. Obrigado pelo seu comentário. E gratidão a você também por me acompanhar nas lives e acompanhar nos vídeos. Muito bacana. Eliana Ramos escreveu, é isso mesmo, Hugo. Quando entendemos que todos somos energia e que atraímos aquilo que vibramos, a nossa vida melhorará em pelo menos 80%. Isso mesmo, nós somos energia, todos nós somos energia. Então, obrigado pelo seu comentário também, Eliana. E a Creusimere Fernandes escreveu, boa noite, gratidão sempre. Boa noite, Creusimere, gratidão a você também. E Maria Paula escreveu, boa noite, amigo Hugo. Boa noite, amiga Maria Paula. Então, assim, quero aproveitar e te desejar uma boa noite de sono, uma noite de sono tranquila, serena, reconfortante, revigorante, e que todos nós possamos despertar amanhã mais fortalecidos. Lembrando também que ele possa se refletir também nas outras noites da semana. E também algo do conteúdo desse vídeo possa ter feito sentido para você, para que você possa refletir durante a semana, refletir durante a vida, e utilizar aquilo que fez sentido na sua vida para que você possa aliviar o sofrimento emocional também. Então, muito obrigado por você estar aqui. Então, eu quero aproveitar também, além de desejar boa noite, desejar uma excelente semana. Uma semana com muita paz, com muita luz, com muitas bênçãos. Então, muito obrigado de novo por você estar aqui. Eliana Ramos escreveu, muito obrigada pelos seus ensinamentos. Muito obrigado a você, Eliana. E a Mafalda de Souza escreveu, boa noite, Hugo. Boa noite, Mafalda. Então assim vamos encerrando mais uma live. Boa noite.